Bom, muito bom dia a todos. Penso que me estão a ouvir. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa por este ligeiro atraso. Queria começar por saudar o Sr. Jaime Melancia, o Sr. Paulo Gonçalves e a Sra. Joana Viveira, a dar-vos as boas-vindas aqui à Assembleia da República e a este grupo de trabalho da 10ª Comissão, apesar de ser nestas circunstâncias e por ser por esta plataforma. E dar-vos aqui só uma pequena e uma breve nota da forma como os trabalhos vão decorrer. A plataforma Saúde em Diálogo terá 10 minutos para fazer a sua primeira exposição, depois darei a palavra a cada grupo parlamentar durante 5 minutos e no final darei novamente a palavra à plataforma Saúde em Diálogo por mais 10 minutos para quererem acrescentar alguma coisa ou responder aqui a algumas questões dos senhores deputados tenham colocado. Assim sendo e sem mais delongas, dou a palavra Sr. Jaime Melancia, não sei se será o Sr. Jaime Melancia a fazer a primeira apresentação. Sim, sou eu. Sim, sou eu. Muito bom dia. Sim, senhora, bom dia. Creio que estão a ouvir bem, já há bocado estamos. Bom dia, senhores deputados e senhores deputados. O meu nome é, como foi referido, é Jaime Melancia e sou membro da direção da plataforma Saúde em Diálogo. Estou acompanhado do meu colega Paulo Gonçalves e da nossa diretora executiva, a doutora Joana Viveiro. Antes de mais, queremos agradecer a resposta célere ao pedido da audiência da doutora Maria do Rosário Zinco dos Reis, presidente da direção, que por motivos inadiáveis não pode estar presente. Muito obrigado. A plataforma Saúde em Diálogo, uma IPSS, congrega mais de meia centena de associações de pessoas com doença e demais utentes da saúde. Temos como missão fazer ouvir a nossa voz junto aos decisores políticos e contribuir para a evolução de um sistema de saúde cada vez mais centrado nas pessoas, à luz de princípios de equidade e sustentabilidade. Ao longo dos anos temos desenvolvido diversas atividades ligadas à capacitação das nossas associadas e à literacia em saúde da sociedade civil em geral e dos intervenientes da área da saúde em particular, nomeadamente através da realização de várias sessões de esclarecimento. Neste âmbito estamos a desenvolver um projeto financiado por fundos comunitários, denominado Espaço Saúde 360 Algarve, cujo objetivo é avaliar o impacto de um conjunto de iniciativas de promoção da literacia em saúde na qualidade de vida de cidadãos idosos em situação vulnerável. Procura-se assim resolver um problema social com elevada prevalência nacional, a que não é alheia à região do Algarve, através de uma abordagem integrada e centrada no cidadão. Nos últimos meses, a plataforma tem vindo a alertar os órgãos de decisão para a importância da participação das organizações de pessoas com doença nos debates e reuniões sobre a Covid-19. Relembrando que muitas das decisões tomadas, em especial em contexto pandémico, têm elevado impacto na vida dos doentes crónicos. Ganhou também reforçada importância neste período o papel do cuidador informal, ainda que discreto e muitas vezes ignorado. O encerramento dos centros de dia fez com que muitos cuidadores fossem obrigados a faltar ao trabalho sem qualquer remuneração ou compensação social para ficar em casa a prestar assistência aos seus familiares. Não se pode adiar mais a criação de medidas que permitam conciliar a vida profissional com a vida de cuidar, não apenas em momentos excepcionais, mas ao longo dos anos e fazendo a diferença na vida das pessoas. São também cada vez mais os testemunhos de pessoas com doença crónica altamente vulneráveis que, pelas características das suas funções, não podem optar pelo teletrabalho, mas que poderiam beneficiar de medidas de flexibilização na prestação de trabalho, consolidando o trabalho com as especificidades da sua patologia. Fica aqui mais este desafio para o legislador, agora e futuramente. Para desenvolver estes temas, nomeadamente do cuidador informal e do doente crónico, passo a palavra ao meu colega Paulo Gonçalves. Muito bom dia. Então, eu estou-me a ouvir em eco. Sim, estamos a ouvi-lo. Na perspectiva das associações dos representantes de pessoas que vivem com doença e os seus cuidadores, ocupa-nos e preocupa-nos, em primeiro lugar, a regulamentação do Estatuto de Cuidador Informal, porque, embora legislado, teria 120 dias para a regulamentação e tal ainda não aconteceu. A problemática dos cuidadores informais envolve dezenas de associações de doentes e cuidadores. Para consciencializar a sociedade, estamos a desenvolver um inquérito a nível nacional de modo a avaliar a percepção da população sobre os cuidadores informais e um outro inquérito sobre as reais necessidades deles.
As alterações que seriam necessárias introduzir na legislação passam desde logo por ser impossível a uma pessoa ser cuidadora informal sem parentalidade. O melhor exemplo está nos resultados dos 30 conselhos piloto, que resultaram em pouco mais de 400 pessoas e em metade deles a receber subsídio. Depois, o reconhecimento da articulação entre o ato de cuidar e a atividade profissional. É necessário ter uma caracterização muito criteriosa da incapacidade da pessoa cuidada relativamente aos cuidados de assistência, de modo a que seja inequívoca a necessidade de cuidador informal. Atribuir prioridade na vacinação contra a Covid-19 a alguns destes cuidadores informais, tendo em conta que alguns deles cuidam de pessoas ou tratam de pessoas isoladas e que, na sua ausência por contágio, deixariam estas pessoas cuidadas completamente separadas. Nós precisamos de construir uma solução integrada de suporte aos cuidadores que inclua que seja possível a integração de mais cuidadores de forma simplificada, um subsídio para benefício do próprio cuidador, apoio técnico e formação ao cuidador e a criação do balcão do cuidador e gabinetes regionais de apoio ao cuidador informal. Depois, como ponto 2, a necessidade da legislação e aprovação do Estatuto de Doente Crónico, que ainda não existe. Está em fase final de aprovação por parte das associações de doentes uma proposta para este Estatuto do Doente Crónico. Será enviada assim que aprovada essa proposta pelas associações de doentes à Assembleia da República, ao Governo e à Presidência da República. Por um lado, este Estatuto interliga com o Estatuto do Cuidador Informal, na perspectiva do apoio aos cuidadores, sem tempo muitas vezes para cuidar de si próprios, de modo a evitar o burnout. Por outro lado, a perspectiva de proteger as pessoas em teletrabalho ou trabalho presencial e a respectiva proteção dos doentes cuidadores e, por último, em vez da classificação baseada em acidentes de trabalho, Portugal deveria utilizar a classificação internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde, porque na atualidade deixa de fora, por exemplo, classificações de sintomas como a fadiga, a dor, alterações cognitivas ou incapacidades temporárias por interrupção súbita, imprevisível, mas consistente e progressiva ao longo dos anos. O terceiro ponto é que muitos doentes crónicos e seus familiares têm de se deslocar aos hospitais para levantar a medicação. Isto tem um grande impacto no número de faltas ao trabalho, em casos agudos, perda do posto de trabalho. Isto aconteceu agora durante a pandemia, em que foi mais aumentado ou inflacionado, mas que já vinha a acontecer há mais de uma década, como reflexo negativo, obviamente no orçamento da Segurança Social. A continuidade das conquistas das associações de doentes neste aspecto está pendente da entrega do relatório do grupo de trabalho liderado pelo Infarmed, que deveria ter sido concluído em finais de janeiro. Por último, e número 4, precisamos de auxílio na navegação na complexidade legislativa sobre trabalho para pessoas com doença crónica, com deficiência e os cuidadores. Precisamos de leis simples que as pessoas percebam. Muito obrigado. Não sei se a senhora Joana também pretende intervir ou se podemos dar por terminada esta primeira intervenção por parte da plataforma, uma vez que ainda tem 3 minutos. Não é necessário, podemos dar por terminada. Ok, sim senhora. Então passo já a palavra à senhora deputada Marta Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada, Sra. Presidente, em funções. Também aproveito para cumprimentar a plataforma Saúde em Diálogo, dizer e também cumprimentar todos os vossos associados na voz do Sr. Jaime Melancia e do Sr. Paulo Gonçalves. Agradecer os vossos contributos, que são muito válidos, na medida que representam muitos utentes em especial com doença crónica e, portanto, mais uma vez, vem aqui à Assembleia da República dar voz a estas lutas e necessidades que têm os vários doentes, em especial os doentes crónicos.
É importante estes contributos, agora em especial relativamente aos cuidadores informais. Verifiquei que estiveram recentemente na Assembleia da República com outros contributos relativamente aos cuidados de saúde, e o que realmente se verifica é que as IPSS, as associações, as organizações têm realmente um papel essencial no sentido de ajudarem que seja feita uma ponte entre o cidadão, entre o utente, o doente e os cuidados e todas as prestações e cuidados que são exercidos, ou toda a legislação que possamos melhorar. Relativamente aos cuidadores, sabemos que efetivamente se pretendia que já houvesse uma evolução relativamente à diversificação da lei do Estatuto do Cuidador Informal, mas também se tem verificado que estes projetos piloto também têm ajudado a melhorar o processo burocrático na sua candidatura. E a título de exemplo, nesta semana passada saiu uma portaria para esse efeito, simplificação do processo do reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal. E, portanto, o que se tem verificado com estes projetos é realmente a importância que têm em se melhorar o futuro, ou este estatuto que se prevê que este ano se torne uma realidade para todo o contexto nacional. Já existe a possibilidade das candidaturas, já muitas pessoas já estão a fazer e a ter o seu reconhecimento como Estatuto do Cuidador Informal, apesar de não usufruírem dos benefícios dos projetos piloto. Claro que para quem está a aguardar há algum tempo e para quem realmente exerce o cuidado e que tem uma sobrecarga no seu dia-a-dia, e com esta situação da pandemia que se veio a complicar o seu contexto diário na conciliação da vida profissional com a vida familiar pelo encerramento das respostas sociais, claro que compreendemos que não seja fácil e que se torna mais premente que se alargue a todos os cuidadores estes benefícios que estão contemplados que estão assegurados no próprio Estatuto. Estamos a trabalhar nesse sentido e acreditamos que haverá uma solução otimizada para todos. Perguntar então neste sentido se a plataforma, nas várias associações que representa, se têm tido a possibilidade de dar os seus contributos na comissão de avaliação que é responsável pela avaliação trimestral destes projetos, e se têm conseguido dar estes contributos. Se não, agradecemos que também nos façam, mas de qualquer forma também agradecemos que nos façam chegar aos grupos parlamentares todas as notas que considerem pertinentes para integrar neste Estatuto. Também referiam que estão a elaborar um inquérito a nível das necessidades dos cuidadores informais. Parece-me bastante pertinente este inquérito. Se pudessem também partilhar, assim que finalizado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e creio que restantes grupos agradeceríamos, bem como todas as pesquisas que têm feito. E, efetivamente, agradecer o vosso papel e a importância que têm tido também na literacia e na comunicação, ou seja, a simplificar a informação que realmente, em termos legislativos, em termos normativos, é complexa, e tenho acompanhado o vosso trabalho nesse sentido de tornar mais simples a quem precisa dessa mesma informação. Portanto, mais uma vez agradecer pelo vosso papel, pela responsabilidade que têm tido a título voluntário e todos os contributos que possam nos fazer chegar para também ajudarmos nessas vossas ações. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento especial à plataforma Saúde em Diálogo, na pessoa do Sr. Jaime Melancia, Paulo Gonçalves, Joana Viveiro. Dizer
e antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PST, agradecer a vossa exposição inicial, uma exposição muito clara, e agradecer também a documentação que enviaram atempadamente ao Grupo de Trabalho das audiências, onde nos fazem chegar a lista dos órgãos sociais que acabaram de tomar posse. Antes de mais, felicitar-vos em nome do Grupo Parlamentar do PST para este novo mandato 2020-2023. Dizer que lemos com muita atenção o vosso plano de atividades, um plano extenso, mas que, sem dúvida nenhuma, é fundamental para que a voz dos vossos associados e a voz dos cidadãos seja realmente ouvida, não só na Assembleia, mas também fora dela. Falam aqui na questão do Estatuto do Cuidador Informal. Dizer-vos que o cuidador informal é uma matéria que o Grupo Parlamentar do PST tem acompanhado com alguma preocupação. Falaram aqui na questão, o Sr. Paulo Gonçalves, na questão do que ainda falta regulamentar. O PST já teve a oportunidade de em diversos fóruns, ainda tivemos aqui no dia 26 de janeiro a apresentação do relatório de acompanhamento da implementação do Estatuto de Cuidador Informal e fizemos referência a isso mesmo. Ainda falta regulamentar a questão do reforço da proteção laboral, importante para realmente haver a conciliação do cuidado com eventualmente a possibilidade ainda do cuidador informal ter alguma atividade laboral, no sentido também de conseguir ter uma estabilidade emocional, porque quem é cuidador informal cuida 24 sobre 24 horas, dando o melhor de si e muitas das vezes esquecendo de si próprio, entrando, como disse, em burnout, e acho que há aqui a necessidade de haver também aqui uma flexibilidade e que deverá ser, o Governo deverá ter esse cuidado de identificar as medidas de reforço laboral, discuti-las em sede de concertação social e vermos o que é possível aí, e aqui realmente há um atraso relativamente a esta matéria. Dizer que o Grupo Parlamentar do PST espera que realmente os projetos piloto, estes 30 projetos piloto, sejam avaliados e que sejam identificadas as necessidades eventualmente de corrigirmos algo que esteja ou que necessite ser corrigido na legislação atualmente em vigor, e que rapidamente haja a implementação ou o alargamento do Estatuto de Cuidador Informal a todo o território nacional. Dizer também, e porque houve aqui essa preocupação, que falam na necessidade dos cuidados de assistência, dizer que o Grupo Parlamentar do PST, e nesta altura de pandemia, com o regresso de muitas das pessoas dependentes às suas casas por força do encerramento dos centros de dia, como falaram, dos caos, houve esta questão dos cuidadores a tempo parcial passarem a cuidadores a tempo inteiro, e houve também a necessidade de muitas das vezes deixar-se de recorrer aos hospitais para algum tipo de tratamento ou eventualmente para algum tipo de assistência. Achamos que há necessidade de repensarmos aqui o modelo de apoio domiciliário, no sentido de colocarmos também aqui não só a prestação de cuidados de alimentação, de higiene, mas haver aqui um alargamento aos cuidados de saúde essenciais para que as pessoas que são dependentes, que têm alguma vulnerabilidade, sejam cuidadas a partir de casa de forma mais cómoda, tanto para a pessoa dependente como para o cuidador informal. E neste sentido, deixar-lhe duas breves questões que vão também um bocadinho de encontro às preocupações já aqui demonstradas, e que têm a ver com, quando falam que estão a fazer um inquérito das necessidades dos cuidadores, se realmente puderem fazer chegar à Comissão de Trabalho esse inquérito, e questioná-los para quando esta previsão de conclusão deste inquérito, para termos
discutirmos esses elementos em concreto. E perguntar-lhes, como a plataforma que lida com muitas associações, perceber se neste período de pandemia, para além das preocupações aqui demonstradas relativamente aos cuidadores informais, se têm tido algumas queixas relativamente à implementação do Estatuto, se nos puderem fazer chegar isso. E mais uma vez, muito obrigada e agradecer os contributos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos também online o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, José Soeiro, a quem passo de imediato a palavra. Bom dia. Não sei se estão a ouvir-me. Julgo que sim. Estamos sim. Sim, muito obrigado. Então queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, felicitar a plataforma Saúde em Diálogo, felicitar também a eleição dos novos órgãos e desejar muito boa sorte para o mandato que terão pela frente, que têm pela frente e para a execução do programa de atividades que tiveram a generosidade de nos dar a conhecer. Eu queria centrar-me muito sobre os cuidadores informais, sobre o Estatuto do Cuidador Informal. Há várias questões que foram colocadas, eu queria percorrê-las e depois também deixar algumas perguntas. Primeiro, relativamente à limitação do Estatuto aos familiares. É uma limitação que ficou na própria lei. Foi uma discussão que tivemos quando se elaborou a lei e foi uma divergência que tivemos porque, de facto, o Estatuto, tal como foi aprovado, tem uma concepção familialista, ou seja, excluiu deliberadamente os vizinhos e todas as pessoas que não estejam em coabitação com os cuidadores informais. E, portanto, todas aquelas relações da chamada sociedade de providência, todas aquelas relações de solidariedade que passam também pela prestação de cuidados, mas que não acontecem no seio da família e das relações familiares, foram colocadas de fora do Estatuto. Foi um erro, foi uma votação que fizemos, a proposta que veio do Governo, o Governo insistiu muito que deveria ser excluído todos os membros que não fossem familiares e, portanto, não foi, digamos assim, concordo totalmente que é uma limitação, espero que possamos corrigi-la, mas foi uma decisão deliberada de chumbar as propostas que pretendiam alargar o Estatuto também aos membros não familiares que prestam cuidados, nomeadamente que são os únicos cuidadores de muitas pessoas que vivem sozinhas e que não têm a família por perto. Mas nós entendemos que sim, que era importante corrigir. Relativamente às medidas laborais também, isto é, havia vários projetos, não apenas do Bloco de Esquerda, mas do projeto do PAN também, que previa, e o do CDS, que previam alterações à lei do trabalho, para que o Estatuto do Cuidador já contivesse essas alterações e já contivesse esses direitos laborais. O PS e o PSD, na altura, chumbaram essas medidas com o argumento que isso deveria ser remetido à concertação social e que, portanto, não deveríamos aprovar no Estatuto o alargamento das licenças para os cuidadores. O Estatuto ficou sem essas medidas laborais e ficou apenas com uma norma que dizia que o Governo, em 120 dias, deveria identificar, nem era concretizar, identificar essas medidas. Ora, nem essa identificação foi feita e já passaram muito mais do que 120 dias. Nós temos também insistido e continuaremos a insistir, ainda na última audição que tivemos com o Governo, com o Sr. Ministro do Trabalho e com a equipa do Ministério do Trabalho, insistimos que não é aceitável que, passado tanto tempo, continuem por identificar. Já nem é mais do que isso, é apenas identificar o que ficou na lei, mas pelo menos isso tem que ser feito, até porque o alargamento das licenças e as licenças de emergência já foram discutidas a nível europeu e nós vamos ter que transpor uma diretiva que prevê precisamente esse alargamento aos cuidadores informais e, portanto, não faz sentido estarmos a adiar mais este debate. Por outro lado, parece-nos que há questões que resultam de uma regulamentação excessivamente apertada, nomeadamente, por exemplo, no comprovativo da coabitação, que poderia ser simplificado, e que medidas como o apoio à família, que foi criado para as escolas, quando as escolas encerraram temporariamente, as atividades letivas foram temporariamente suspensas, as atividades letivas presenciais, nós sempre defendemos que esse apoio extraordinário à família deveria ser alargado aos cuidadores informais
que estão, no fundo, a cuidar de pessoas que eram beneficiárias de respostas sociais que também encerraram temporariamente, designadamente, como aqui assinalaram, os centros de dia, os centros de atividades ocupacionais. Essa proposta, aliás, está neste momento em discussão nesta Comissão, porque foram discutidas na semana passada apreciações parlamentares que incluíam essas propostas. Nós apresentámos essa proposta de alargar aos cuidadores deste apoio. O Governo, entretanto, anunciou alterações ao apoio à família, que, para além de prever em algumas situações o pagamento a 100%, também prevê em determinadas circunstâncias o acesso a pessoas que cuidam de outras, independentemente da idade, e, portanto, foi já, digamos assim, uma resposta a este processo e a esta chamada de atenção que as associações de cuidadores, as associações de familiares de doentes e também partidos políticos, neste caso o Bloco, têm feito. Nós gostávamos de saber se vos parece que a formulação que ficou aprovada no Conselho de Ministros na passada semana, se é satisfatória, ou se consideram que ela ainda não responde a este problema, até pelo modo como está enunciado o universo que é abrangido por esta medida, mas parece-nos que é um caminho muito importante para fazer. Finalmente, também temos muito interesse em conhecer os resultados do inquérito que estão a fazer e, portanto, todas as informações que possam mandar-nos são para nós muito importantes e do maior interesse, e também estamos de acordo com a necessidade de apostar muito no reforço dos apoios, dos cuidados formais, para redistribuir a sobrecarga que é neste momento imputada às famílias. E gostava só aqui de deixar um comentário, uma nuance, porque eu estou de acordo com o que disse a Sra. Deputada do PSD sobre o alargamento do âmbito do apoio domiciliário, também às questões de saúde, também, já agora, ao apoio em atividades que não sejam apenas de manutenção, higiene, alimentação, mas atividades culturais, ou seja, o apoio domiciliário pode ter essa outra dimensão da vida que não é só a higiene, a alimentação, a limpeza e os cuidados de saúde. Mas aqui é importante dizer uma coisa. Nós achamos que este apoio domiciliário devia ser um apoio domiciliário público e, na verdade, sobre os cuidados de saúde, o Serviço Nacional de Saúde e as equipas de cuidados na comunidade já devem incluir essa intervenção. Não nos parece que se deva abrir a porta a transferir os cuidados de saúde para as IPSS, financiando o Estado as IPSS para que seja o setor privado a prestar este apoio domiciliário financiado pela Segurança Social. Ou seja, nós entendemos que é ao Serviço Nacional de Saúde, diretamente aos centros de saúde, às equipas de saúde e de cuidados na comunidade, que compete prestar este apoio domiciliário. Senhor Deputado, peço desculpa, mas tenho que terminar. E que compete também, e que a Segurança Social devia também ter uma provisão pública de apoio domiciliário na área social, que não deveria ser apenas prestado por IPSS. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra de novo à plataforma para, caso assim o entendam, responder às questões que os senhores deputados aqui colocaram ou para fazer uma intervenção final. Muito obrigada. Muito obrigado. Ouvimos atentamente as vossas exposições e realmente foi coincidente a questão do questionário. O questionário ainda, aos cuidadores informais, o questionário ainda está a correr, digamos assim, e pensamos que estará concluído, ou, enfim, estará concluído no dia 1 de março. Obviamente, está toda a parte de análise que será feita, mas que penso que não será muito demorada e, com todo o gosto, faremos chegar a esta Comissão e a outras entidades que realmente se debruçam sobre este assunto. Há um ponto aqui muito importante que nós, enfim, também já o referimos quando nos referimos às questões das leis, que é a questão da simplificação. Nós não podemos esquecer que muitas das pessoas são pessoas, enfim, voluntárias que prestam estes cuidados informais, sejam familiares ou não, e realmente também é um ponto importante que foi frisado, a questão do reconhecimento do cuidador informal, que não é exclusivamente não se poderá ser um familiar, mas são muitas vezes voluntários, muitas vezes pessoas das próprias associações de doentes que prestam esse tipo de cuidados e, portanto, era bom que isso também fosse alargado aos não familiares. Mas a questão muito importante é a simplificação de processos.
realmente as pessoas já não, enfim, já estão em situações de alguma vulnerabilidade, muitas em situações de cansaço e de burnout, como foi dito, e tudo o que seja para simplificar processos e pensar que do lado de lá estão pessoas que estão a fazer bem, não são pessoas que querem abusar do sistema, são pessoas que estão a fazer bem, e ao estarem a fazer bem, digamos, o processo devia ser ao contrário, devemos ser do lado de lá à boa vontade, que há que simplificar, e depois se houver algumas questões que sejam, enfim, que sejam abusivas, digamos assim, destes benefícios do sistema, que essas sim sejam enfim, fiscalizadas e corrigidas. Portanto, é muito importante toda esta parte da simplificação. O modelo de apoio domiciliário que foi referido sobre o deputado do PSD e sobre o deputado do Bloco de Esquerda realmente também é algo que vemos com muito bons olhos. Obviamente que não é só a parte da saúde e do apoio direto, digamos assim, à qualidade de vida das pessoas. Essa qualidade de vida passa também por toda a parte social desse apoio, que achamos também que é muito importante, e não nos podemos nunca esquecer que um doente bem tratado ou bem cuidado é sempre uma pessoa mais válida para a sociedade e que também dará o seu contributo, terá o melhor contributo para a sociedade. Portanto, há sempre algum retorno quando se prestam este tipo de cuidados. Não sei se o meu colega Paulo Gonçalves queria acrescentar algo mais àquilo que eu disse. Passo-lhe a palavra. Não, a questão, obrigado, Jaime, era mesmo relativamente à questão do Estatuto do Doente Crónico, não mencionaram, e a questão dos medicamentos, porque eu percebo que tem a ver com, enfim, com o pilar da saúde. De qualquer forma, ele entrelaça-se com o da Segurança Social, porque a partir do momento em que nós retiramos pessoas deste trabalho de pessoas, estamos a impactar garantidamente a Segurança Social e o Ministério da Economia. E muitas vezes o que acontece é que como se trabalham em cilindros incomunicáveis, isso tem impacto no orçamento de Estado. Eu percebo que da parte do Bloco de Esquerda, por exemplo, se prefira que haja uma dotação na saúde para o fazer. Nós temos vindo, nós associações de doentes, que trabalhamos em regime de voluntariado com os doentes e as IPSS, os dirigentes que trabalham em regime de voluntariado, que isto fosse feito pelo Ministério da Saúde, ou até no Ministério da Segurança Social, mas isso não acontece. Portanto, só para ter um exemplo, algumas associações, algumas IPSS tiveram que devolver dinheiro ao Instituto Nacional da Reabilitação, ao INR, por terem em determinados projetos colocado lá verbas para pagamento a fisioterapeutas que fazem fisioterapia, fazem reabilitação, mas tivemos que devolver esse dinheiro ao INR porque o INR não paga reabilitação. É um pouco estranho, para não dizer bizarro. Obrigado. Muito obrigada. Então não... A senhora deputada, se me permite só mais uma... Claro que sim, claro que sim. Porque aqui ainda temos minutos. Só para referir também a questão que foi focada também, embora tenha mais a ver com a área da saúde, mas é muito importante também na área social, com certeza, e do trabalho, a questão do Estatuto do Cuidador Informal. Realmente, o Estatuto do Doente Crónico, ele realmente já está finalizado pelas associações de doentes que fazem parte da Federação Nacional dos Doentes Crónicos, já está finalizado e será muito em breve enviado a todas as entidades que se debruçam sobre este assunto, e que realmente é fundamental devido também à sua interligação com o Estatuto do Cuidador Informal, e penso que os doentes crónicos enfim, necessitam de que seja regulamentado todas as necessidades e as carências que têm no seu apoio, normalmente na área da saúde, como é mais importante neste caso, mas não deixa de ser também na parte social. É só para referir este ponto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Jaime. Resta-me então agradecer aos senhores deputados e também agradecer à plataforma a disponibilidade por ter vindo prestar estes esclarecimentos. Muito bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigado.